O câncer tem cura e hoje eu vou conversar com você sobre a demonização da carne de boi ou da carne vermelha, como queiram chamar. Esse assunto é muito recorrente dentro da área da nutrição e câncer. Sejam muito bem-vindos, eu sempre ao vivo aqui pelo Facebook e também pelo Instagram, permitindo que diferentes grupos, alguns gostam mais de Facebook, outros gostam mais de Instagram, outros preferem YouTube, possam se comunicar comigo, possam se interagir comigo. As pessoas têm me perguntado bastante, não pedido, mas têm perguntado bastante sobre a questão da carne vermelha. Então vou até aproveitar aqui para colocar o título no Instagram, demonização da carne vermelha. E por perguntarem bastante sobre isso, eu achei que valeria a pena falar mais uma vez sobre esse assunto, visto que muitas pessoas deixam de comer carne de boi, deixam de comer carne de porco, deixam de comer ovos, porque associam isso ao câncer. Então isso acaba trazendo uma preocupação especial para mim como profissional de saúde, porque as bases científicas que tentaram nortear o não consumo de carne de boi são fracas, são estudos mal conduzidos, são estudos que não comprovam relação de causa e efeito. Então acho que esse ponto é importante a gente já começar a destacar, e eu quero contar por que eu acredito que existe uma demonização do consumo da carne do boi. A cada ano fica mais intenso essa demonização. Bom dia, Rosane, como é que você está? Então, olha que interessante, eu vou começar contando um pouquinho da história do ovo. Hoje, todas as pessoas, de forma geral, o mundo, até os profissionais de saúde, né, não deveria até os profissionais, deveriam ser os primeiros, pararam com essa demonização do ovo. Então, para que a gente possa entender a demonização da carne vermelha, eu falei denominação, né? Mas transformar a carne vermelha como demônio, demonização. O que acontece? Deixa eu tomar minha água aqui um pouco. Acontece o seguinte, durante muitos anos, por conta de um pesquisador chamado Anselski, que era um bioquímico, ele fez uma pesquisa tendenciosa, mal conduzida, no qual ele mostrava que as pessoas que consumiam gordura saturada, alimentos mais ricos em gordura saturada, tinham um infarto no coração. Só que ele escolheu os países que ele gostaria de publicar na pesquisa, porque se ele tivesse colocado todos os países que estavam na pré-pesquisa dele, não teria esse resultado de gordura saturada causando infarto. Então, para ter destaque, para poder aparecer cada vez mais, ele manipulou a pesquisa, e aí ele começou a fazer outras pesquisas, começou a divulgar essa informação, e o mundo começou a direcionar que gordura saturada causava infarto, que colesterol causava infarto. Isso foi, infelizmente, adotado pela American Heart Association em 1961 como conduta nutricional, e isso perdurou praticamente durante décadas. Passou o século passado e avançou nesse século com essa falsa informação de que gordura saturada e consumo de ovo, de colesterol, causava infarto. A gente já sabe, até a própria American Heart Association deu o braço a torcer, dizendo que ela estava errada em relação a essa conduta, e o mundo demonizou o ovo, falando que o ovo era o pior alimento, era um péssimo alimento. E por que isso aconteceu? Exatamente porque foram associadas pesquisas de má qualidade, pesquisas mal feitas, a uma relação de causa e efeito. Para você falar em causa e efeito, você tem um estudo muito sério que se chama ensaio clínico randomizado. Quem acompanha o meu perfil sempre ouve eu falar esse termo aqui no meu perfil. Quando você vê estudo de associação, exemplo, 100 mil pessoas comeram ovo e pioraram o coração, 50 mil pessoas foram acompanhadas e pioraram o coração.
Estudos com muitas pessoas normalmente são estudos de associação, que não mostra relação de causa e efeito. Eu não posso falar que 100 mil pessoas comeram um ovo e tiveram problema no coração, eu não consigo afirmar que o ovo causa problema no coração. Então, por conta de pesquisas mal conduzidas, de pesquisas que não têm essa prova de verdade, o mundo parou de consumir ovo, ou pelo menos começou a demonizar o consumo do ovo. E aí o que tem acontecido, e isso é uma percepção minha, nos últimos anos no mundo? O mundo começou agora a demonizar a carne vermelha. E eu não gosto do termo carne vermelha porque o boi é carne vermelha, o porco é carne vermelha, a cabra é carne vermelha, o bode é carne vermelha. Você tem um conjunto gigante de carnes que são vermelhas. E se você fala em carne vermelha, parece que você está analisando todos esses animais e as pesquisas nem mostram isso. Elas analisam a carne do boi, que por sinal é de excelente qualidade. Mas o mundo começou a demonizar, a partir de 2007, a carne vermelha por conta de alguns estudos que associavam o consumo de mais fibra com a redução do câncer de cólon. Alexander, mas eu ouvi o contrário, eu ouvi que o consumo de carne vermelha estava associado ao câncer de cólon. Esse é o olhar que as pessoas querem que você tenha, que consumindo mais carne vermelha, você vai ter câncer de cólon. Só que as pesquisas, elas não tiveram esse detalhamento de falar que foi a carne vermelha o causador de câncer. Tanto não tem esse detalhamento que muitas instituições colocam que essas pesquisas são inconclusivas, que você não pode demonstrar relação de causa e efeito por um estudo desse tipo. Então, o que já é sabido, já é conhecido que o câncer de cólon é possível a gente melhorar a nutrição dessa pessoa consumindo mais fruta, verdura, legume, e essa parte da pesquisa nenhum pesquisador valorizou. Ele valorizou o quê? Ele valorizou apenas a questão da carne vermelha e não o consumo de fibras. Então, quando você tem um consumo maior de fibras, de maneira geral, a gente já tem reflexos positivos para a redução do câncer de cólon. Mas, para chamar atenção, para dar destaque às pesquisas, começaram a falar que isso era como responsável a carne vermelha. Tantas pessoas que comeram, a associação era de uma vez, 2 vezes, colocavam alguns números relacionados a isso. Ou seja, mais uma nova tentativa de demonizar a carne vermelha, assim como fizeram com o ovo. E quem sai prejudicado nessa história? A pessoa que gosta de comer esse alimento e tem hábito de consumir ele. Por sinal, se eu falo de paciente com câncer, a carne é um dos grandes alimentos que vai ajudar na imunidade e vai ajudar a manter o estado nutricional desse paciente, porque a desnutrição é muito intensa em alguns casos de câncer, mas a redução de massa muscular é em todos. Então, se eu não tenho um alimento com alta quantidade de aminoácidos de qualidade que só estão presentes na carne, eu vou ter grande dificuldade de manter a nutrição do paciente com câncer. Não estou aqui dizendo que alguém que é vegano, alguém que é vegetariano, precisa deixar de ser vegano ou vegetariano. Isso é uma opção sua, isso é uma escolha de vida sua, mas tentar as pesquisas imputarem que a carne vermelha ela causa câncer não tem respaldo científico, isso não tem base. Isso é uma tentativa de demonizar a carne vermelha, assim como demonizaram o ovo, com a mesma qualidade falha que as pesquisas têm. A diferença é que em 1950, 60, existiam diversas pesquisas associando o ovo e o colesterol à doença cardiovascular, que é falso. Hoje em dia tem meia dúzia de pesquisas associando carne vermelha a problema do câncer do cólon e isso se torna o grande destaque de todas as mídias e na mente das pessoas. O paciente com câncer, ele já pergunta, eu não vou poder comer carne vermelha, né? Eu falo assim, se você for vegetariano, não. Se você é vegano, não, porque você não gosta. Não, eu não sou, é que falaram que causa câncer. Não tem essa prova de causa de câncer. Isso é muito importante a gente destacar. Outra questão interessante é que
quando fizeram a pesquisa sobre a questão do colesterol, o que surgiu? O Akira Endo foi um pesquisador bioquímico japonês que percebeu a presença de substâncias em alguns fungos que reduziam uma enzima que ajuda na redução do colesterol, que é H-HMO redutase. Não precisa decorar esse nome não. Então ele descobriu essa substância. Outro laboratório, 5 anos depois, também descobriu novas substâncias que faziam isso, ou seja, surgiu aí em primeira mão, na década de 70, as vastatinas, como são conhecidos, são os remédios para redução do colesterol. E em 1985, Michael Brown e Joseph Goldstein descobriram um mecanismo para a redução do colesterol, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. Olha a importância disso tudo. O Prêmio Nobel é falho, é errado? Não, de forma alguma. Eles descobriram mesmo o mecanismo e entenderam como é que funciona a redução do colesterol. Só que tudo isso foi uma estratégia da indústria farmacêutica para lucrar bilhões com a venda de remédios para a redução do colesterol. Então, em 2006, a indústria farmacêutica ganhava 25 bilhões de dólares ano com a venda de remédios para a redução do colesterol. Muitos pacientes tomam remédio de colesterol, infelizmente indicados por profissionais da saúde, sem ter necessidade, porque a principal modificação do colesterol se vem por meio do seu comportamento alimentar, por meio da redução do peso, por mudança do seu estilo de vida e não por conta do medicamento. Não estou falando aqui que o medicamento não tem efeito algum, não possa trazer algum benefício, mas para a maioria dos casos não traz efeito se a pessoa não tiver mudança do comportamento. O remédio acaba sendo um amuleto para a pessoa não mudar o hábito ou muitas vezes para o profissional não fazer uma intervenção mais enérgica em relação a essa pessoa. Então olha que situação, a gente não pode ser inocente em relação à pesquisa. A gente não tem que pegar uma pesquisa, não, está associado o ovo com problema no colesterol, está associado a carne com problema no colesterol. A gente não pode ser inocente na hora que lê uma pesquisa. Existe um interesse comercial por trás disso. Por que começa a fazer muito estudo de associação de carne, gordura saturada, ovo com colesterol? Exatamente porque tem uma indústria farmacêutica bilionária que quer vender remédio. E esse remédio até hoje lucra bilhões, sendo que milhões de pacientes não precisavam tomar ele, precisariam mudar o estilo de vida. Então, isso já é conhecido, isso já é falado, e aí eu estou tentando fazer um paralelo com o que estão fazendo com a carne vermelha, e eu vou explicar por quê. No caso da carne vermelha, quando você ingere ela, existem alguns aminoácidos que são liberados dentro do seu intestino, um deles é a L-carnitina, que esse aminoácido, junto com outros, ele vai ser metabolizado por bactérias intestinais. Então, essas bactérias intestinais vão metabolizar e vão liberar uma substância chamada trimetilamina. Essa substância, ela sai do seu intestino, entra dentro do seu sangue e em seguida ela se transforma em óxido trimetilamina. O seu fígado faz essa conversão. E aí, olha que a Rosane falando aqui, sempre desconfiei disso, que legal, Rosane. A ciência, o princípio, a mãe da ciência é a dúvida. Quem manda na ciência é a dúvida. Quando você tiver certeza, desconfie de você. Todo dia eu tento provar que o que eu estou achando que é verdade está errado, procurando novos artigos científicos. Então, os artigos científicos agora estão conduzindo o olhar dos profissionais de saúde e do mundo de que essa substância chamada óxido trimetilamina, ela tem ela tem uma relação com problema de trombose, um problema de doença cardiovascular e um problema de câncer. Por que eles estão fazendo essa associação? Porque é alucinação minha, tá? Porque provavelmente daqui a um tempo vai aparecer um novo pesquisador de prêmio Nobel mostrando todo o mecanismo do funcionamento da trimetilamina, da óxido trimetilamina. Já existe hoje remédio para reduzir óxido trimetilamina.
porque estão vendendo a ideia de que redução do óxido de trimetilamina reduz câncer de cólon, reduz problema cardiovascular. E por que surgiu, na minha visão, esse medo da carne vermelha? Por que estão jogando essa informação? Porque eles querem jogar na sua boca um novo remédio. Quantos milhões de pessoas no mundo consomem carne vermelha? Quantos bilhões de dólares podem ser ganhos com esse medo que está sendo divulgado cada vez mais? Então, percebe que interessante essa análise que eu estou trazendo para vocês, e que eu acho que a gente tem que manter essa dúvida na mente de que existe um objetivo para jogar: o medo. O medo é para que alguém traga a segurança e a solução para a sua vida. Esse é o objetivo. O medo é uma das ferramentas muito bem utilizadas por políticos e por indústrias farmacêuticas para controlar a sua vida e para controlar você. A informação e a ciência, a princípio, elas têm que abrir os nossos olhos para que a gente enxergue a verdade. Mas a gente não pode ler pesquisa científica de maneira inocente. Não existe nesse espaço científico inocentes. Existem conflitos de interesses gigantescos e muitos profissionais de saúde hoje, com todo respeito a esses profissionais, estão sendo garoto propaganda desse novo remédio da indústria farmacêutica. E o garoto propaganda na pior situação, porque ele não ganha nem um centavo. Se fosse um ator global que ganha milhões para fazer propaganda, ou um jogador de futebol que ganha milhões, e esse profissional estivesse recebendo milhões para divulgar uma informação positiva, como tome a vacina, consuma água, faça atividade física, que maravilhoso. Vamos valorizar esses profissionais da saúde e pagar muito bem para que eles divulguem isso na mídia. Mas divulgar que carne vermelha causa câncer é o novo garoto propaganda da indústria farmacêutica. É a nova ferramenta que a indústria farmacêutica conseguiu para que você seja o garoto propaganda dela sem ela te pagar um centavo. E ela vai lucrar bilhões em relação a isso. A gente não pode ter essa inocência, a gente não pode ter essa desassociação de que existe um único objetivo para as grandes corporações farmacêuticas, que é descobrir novas drogas que caiam na ideia, na imagem e na crença dos profissionais de saúde e que eles vendam essa ideia e que eles prescrevam esses medicamentos. Já existe esse medicamento para redução da óxido trimetilamina e da trimetilamina, que são produzidas a óxido trimetilamina pelo seu fígado e a trimetilamina por bactérias no intestino. Então ele faz isso, a indústria faz isso exatamente porque ela quer você nas mãos dela, e o lucro delas é de bilhões, e não necessariamente para curar o câncer, não necessariamente para curar a doença cardiovascular. É para você se tornar refém independente desse medicamento. Eu vi que algumas pessoas pediram para participar ao vivo aqui comigo. Eu vou falar, se você quiser participar para conversar, para fazer alguma pergunta, fica à vontade. Coloca sim, eu quero, porque aí eu chamo você para participar aqui junto comigo. Vai ser um grande prazer dividir tela e a gente conversar e a gente aprender juntos. Então, hoje eu quis trazer exatamente esse assunto importante da demonização da carne vermelha, porque eu tenho percebido cada dia mais uma tentativa de pesquisadores, alguns influenciados pela indústria e outros diretamente influenciados pela indústria farmacêutica, para que você deixe de comer esse alimento para ser no futuro um novo cliente dele. Um cliente que esse remédio não traz a solução do problema da doença cardiovascular e não traz a solução para o problema do câncer. Tanto a doença cardiovascular quanto o câncer tem uma relação muito direta com o comportamento, com o estilo de vida que você tem. E eu estou falando das duas principais doenças que matam o mundo, não é as duas principais doenças que matam apenas o brasileiro. Doença cardiovascular é a primeira causa de morte no mundo. Só em alguns países em que o câncer está avançando e ele está maior do que a doença cardiovascular. Então, ou seja, imagina uma indústria
ter nas mãos dela um remédio que pode fazer com que o mundo se sinta com medo e querendo consumir, né? Então, eu acho que vale a pena para as pessoas que divulgarem para vocês que a carne causa câncer, você compartilhar esse vídeo. Para as pessoas que dizem que carne vermelha ela causa câncer de cólon, divulgar com mais intensidade, porque às vezes esse profissional de saúde ou essa pessoa que está repetindo isso, ela não conseguiu fazer essa associação de que a carne ela é um grande alimento, ele é repleto de aminoácidos essenciais para o nosso corpo, ajuda na formação de nossas células, ajuda na melhora da imunidade, ajuda no paciente que está em tratamento quimioterápico, radioterápico ou fazendo cirurgia, mas por medo ele acaba descartando essa substância, ele acaba descartando esse alimento, tá bom? Então, hoje, a minha intenção foi fazer uma live trazendo esse novo alerta para você, trazendo essa nova percepção, para que a gente não fique olhando para revistas científicas de maneira inocente, mesmo que não haja conflito de interesse expresso ali dentro. Muitas vezes esse profissional da saúde pode ser um garoto propaganda sem saber de uma ideia que está sendo construída pela indústria farmacêutica, e você pode, a partir dessa informação, não demonizar a carne vermelha como demonizar um ovo, e buscar a ciência como uma forma de libertar você e não de aprisionar. Porque no momento que a ciência começa a aprisionar a sua vida, isso não é ciência, isso aí é uma tentativa de vender produtos para você no futuro, isso é uma ideologia que estão fazendo. Ciência não pode ser ideologia, não pode ser crença. Ciência, ela tem que buscar a verdade, esse é o foco dela, tá bom? Então, aproveito mais uma vez para agradecer a presença de vocês e vamos nos falando aqui. Excelente semana para todos.